Muito bem, pessoal, bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de bioquímica e o tema da nossa aula de hoje é enzimas. Então, para entender sobre as enzimas, a gente primeiramente precisa compreender o que são as enzimas. O que é uma enzima? Gente, as enzimas são proteínas. Existem algumas exceções, como alguns RNAs que têm essa função catalítica, atuam como enzimas que são chamadas de ribozimas, mas de modo geral, todas as enzimas, a maioria delas são proteínas. Isso não significa que todas as proteínas são enzimas, ok? E a gente consegue visualizar aqui uma estrutura primária de uma enzima, que é a lisozima da clara do ovo. Então a gente vê a sequência de aminoácidos que compõem essa proteína. E qual é a função de uma enzima? As enzimas são catalisadores que aumentam a velocidade das reações químicas em um organismo, pode ser numa célula, por exemplo. Aqui na ilustração nós vemos um caixote, onde nós temos um quadradinho aqui que está na cor azul. Tá? Então, a função dessa enzima hipotética aqui é converter tudo que está em branco na cor azul. Então, percebam que após um ano sem enzima, a capacidade de conversão seria muito baixa. Olha só, seria um pequeno quadradinho em azul aqui. E se a gente for analisar com a presença de uma molécula de enzima, após um segundo, toda a caixa, toda a cor branca dessa caixa seria convertida em azul. Ou seja, é isso que eu falei para vocês da função da enzima. A enzima está ali para acelerar um processo, para aumentar a velocidade das reações químicas, que no caso aqui foi exemplificado por uma mudança de cor. Trazendo para um exemplo mais prático, nós temos aqui a sacarose. Sacarose é o açúcar de cozinha. Tá? Então ele vai passar por diversos processos de oxidação do nosso organismo até formar CO2 e H2O. A oxidação da sacarose, ela pode acontecer espontaneamente porque é uma reação exergônica. Então, se deixasse ali um certo tempo, alguns anos, essa sacarose seria convertida em CO2 e H2O. Só que levaria muito tempo, que teria aí uma incompatibilidade com a vida. Não seria possível extrair nada de energia, por exemplo, da sacarose. Não teria tempo para isso, porque levaria muitos e muitos anos, ok? Então, a gente tem enzimas que fazem esse processo para a gente, acelerando muito a velocidade da reação. Então, desse modo, compatível com a vida, a gente pode extrair tudo que for possível de energia dessa molécula de sacarose. Então, as enzimas são necessárias para que a vida aconteça. E uma coisa maravilhosa sobre as enzimas é que as enzimas não sofrem alterações permanentes durante o processo de catálise. O que isso significa? Então, a enzima vai lá, faz a sua ação, faz a reação acontecer, transforma um substrato em produto, e a enzima não vai sofrer, ela não vai ser modificada ao longo do processo, ela simplesmente catalisa a reação, ela pode sofrer uma mudança estrutural momentânea, mas após catalisar a reação, ela volta ao estado que ela estava antes. Então ela pode recomeçar todo o processo com outro substrato. Isso acontece milhares de vezes, em milissegundos, dentro de uma célula, que é uma coisa muito interessante e maravilhosa sobre as enzimas. Falando agora sobre as propriedades, sobre a estrutura das enzimas, a gente tem aqui uma ilustração de uma enzima genérica, tá? Então, em azul, nós temos o que a gente chama de apoenzima, que é a parte proteica da enzima. Por que a parte proteica? Porque as enzimas elas podem receber alguns grupos, chamados grupos prostéticos, como, por exemplo, os cofatores, como, por exemplo, as coenzimas, ok? Então, a parte em azul é chamada apenas de apoenzima. Quando a gente tem a estrutura completa, por exemplo, a apoenzima mais um cofator, a gente vai chamar isso de holoenzima, beleza? Tem algumas enzimas que possuem coenzima e cofator, outras enzimas possuem apenas cofator ou apenas coenzima. Então vai depender muito da enzima que a gente está falando e da função que ela catalisa. Outra característica das enzimas é que elas possuem um sítio ativo, ou também chamado de sítio catalítico, que é realmente aonde a reação química vai acontecer na enzima. Uma característica bem legal das enzimas é que elas possuem uma alta especificidade, ou seja, cada enzima possui o seu substrato. Uma enzima, por exemplo, não poderia estar catalisando diversas reações com diferentes substratos. Não, ela até catalisa diversas reações, mas apenas com um tipo de substrato. Então a gente chama isso de especificidade. E agora eu vou mostrar para vocês uma outra imagem falando sobre cofatores e coenzimas. Aqui nessa parte de cima, nós temos os cofatores. E aqui embaixo nós temos as coenzimas. Qual que é a diferença entre cofatores e coenzimas? A diferença é que as coenzimas têm uma origem orgânica, enquanto que os cofatores não. Então vamos pegar, por exemplo, alguns cofatores aqui que a gente tem bastante nas nossas proteínas, nas nossas enzimas, como é o caso do ferro. O ferro ele está presente na enzima citocromo oxidase, também está presente na enzima catalase e na peroxidase.
Pegando um outro cofator aqui, que é o cobre. O cobre vai estar presente também na citocromo-oxidase. Agora o exemplo do zinco vai estar associado à enzima DNA polimerase, anidrase carbônica e a álcool desidrogenase. E assim por diante, tá, pessoal? Não vou listar tudo aqui, vocês podem, qualquer dúvida, podem olhar aqui em qual enzima o cofator está incluído, tá? Mas são apenas alguns exemplos, tem muito mais enzimas, certo? Aqui embaixo nós temos as coenzimas, como por exemplo a tiamina pirofosfato, também conhecida pela sigla TPP. Tá aqui ela, ó. Tiamina pirofosfato, essa é a molécula e ela fica incluída, fica dentro aqui da estrutura da piruvato desidrogenase, que é a enzima. Aí uma outra molécula muito importante na bioquímica é o FAD, ou flavina adenina dinucleotídeo. Está aqui ela, essa molécula aqui gigante também, está presente na enzima succinato desidrogenase. Não vou listar todos, tá? Vou listar só mais uma aqui, que é o caso do NAD, que também é muito famoso em bioquímica, que é a nicotinamida adenina dinucleotídeo. Está aqui a molécula e está presente na álcool desidrogenase, tá? E assim por diante tem outras aqui e tá, em azul está descrito a função que essas coenzimas catalisam dentro das enzimas. Uma coisa que precisa ficar bem clara aqui é que as enzimas elas atuam em ambientes que são extremamente controlados. Então a gente vai chamar isso de compartimentalização. E aqui nós temos alguns exemplos de compartimentalização dentro da célula. Então está vendo uma célula aqui. Dentro dessa célula nós vamos ter a mitocôndria, nós vamos ter o núcleo, nós vamos ter o lisossomo, nós vamos ter o citosol. Tá? Então essas enzimas que estão dentro da célula, as enzimas que operam dentro de uma célula, a gente vai chamar de endoenzimas. Tá? Tendo como principais funções a quebra de moléculas complexas, síntese de novas moléculas e regulação metabólica. Para isso ficar bem claro, eu vou desenhar uma célula, tá? Também imperfeita essa célula, mas tudo bem, né? Então, o que vai atuar aqui dentro da célula, a gente vai chamar de endoenzima, beleza? Então, essa endoenzima aqui eu vou desenhar como uma estrelinha. Feito. Então, aqui são as endoenzimas dentro da célula. Agora nós temos um tipo diferente de célula que são chamadas as exoenzimas. Essas enzimas são sintetizadas dentro da célula, porém, elas são excretadas para fora. Vou desenhar como essa enzima como se fosse uma bolinha. Então, vai ser excretada para fora da célula. Então, essa vai ser a exoenzimas. Alguns exemplos são de onde essas enzimas atuam é na digestão, atuam sobre infecções bacterianas e também atuam na coagulação sanguínea. E por fim, nós temos as ectoenzimas. As ectoenzimas também são produzidas, são formadas dentro da célula. Então, representando as ectoenzimas, vou desenhar um quadradinho aqui. Elas são sintetizadas na célula e são transferidas para a membrana. Então, elas vão atuar aqui na membrana, no lado da matriz extracelular. Então, a função dessas enzimas aqui é sinalização celular, metabolismo de substâncias extracelulares. Então, basicamente, a gente tem esses três tipos de enzimas: as endoenzimas, as exoenzimas e as ectoenzimas. Tá? Então, tudo isso aqui é para fazer um sistema de compartimentalização. Bom, por que então é importante a compartimentalização? Porque cada ambiente celular, ou seja, no espaço intracelular ou no espaço extracelular, tem um controle de metabolismo, por exemplo, diferentes tampões, diferentes moléculas, diferentes íons, então tudo isso vai refletir no metabolismo da enzima. Então, quer um exemplo aqui, ó, no lisossomo, aonde ocorre a degradação de macromoléculas, nós temos um pH próximo de 5, né? Varia ali entre 4 e 5, então é um pH bem ácido. Enquanto isso, no citosol, nós temos um pH próximo de 7,4, que é um pH neutro. Então, o que acontece? As enzimas do lisossomo só vão funcionar dentro do lisossomo. Se por acaso ocorrer algum dano no lisossomo, essas enzimas são extravasadas para o citosol, porém elas perdem sua funcionalidade porque realmente elas só funcionam em um pH ótimo de 5. Ok? Então é basicamente por isso que a gente tem um sistema de compartimentalização, para que as enzimas funcionem da melhor maneira possível a todo instante. As enzimas elas podem estar presentes na célula a todo instante, a todo tempo, ou então elas podem sofrer um tipo de indução determinada por alguma sinalização que está acontecendo na célula e uma necessidade momentânea da célula. Tá? Então vamos entender melhor isso agora. Então as enzimas que são constitutivas, elas são enzimas que estão sempre presentes na célula. Tá? Elas precisam estar sempre ali. E aí eu tenho um exemplo aqui ó, de uma rota que é a glicólise. Então todas as enzimas da glicólise precisam estar constantemente dentro da célula, não podem estar variando a cada instante. Tá? Então elas são chamadas de enzimas constitutivas.
As enzimas que são chamadas de induzíveis são aquelas que são produzidas em resposta a mudanças no ambiente. E aqui eu tenho o exemplo da COX-2, da ciclooxigenase 2, que é uma enzima induzível. Tá, mas o que induz o aumento da expressão dessa enzima em uma célula? Porque vamos pensar o seguinte, tá? Então a gente tem um nível muito baixinho de COX-2 na célula e em um determinado momento tem algum estímulo que faz com que a célula comece a produzir, a célula induza a síntese de mais dessas enzimas. Então, no caso aqui, nós temos um exemplo de alguns sinalizadores que induzem o aumento da expressão de COX-2, que é o caso de citocinas, mitogênios, carcinogênios e oncogênese. Tá? Então, todas essas moléculas aqui acabam sinalizando para a célula que ela precisa aumentar a expressão dessa enzima aqui. Tá? Isso vai acabar causando uma alteração de inflamação e neoplasia. Então, esses estímulos aqui acabam gerando tudo isso aqui que está sendo demonstrado por essa imagem. Evasão tumoral, angiogênese, proliferação celular, reatividade de macrófagos e assim por diante, ok? Então, isso são chamados de enzimas induzíveis. Elas são produzidas em resposta a algum estímulo em um determinado momento da célula. Nas células, a gente possui também o que a gente chama de complexo enzimático, tá? Que é formado por um conjunto de enzimas que interagem para realizar reações coordenadas. Isso acontece basicamente quando existe uma necessidade de canalizar um substrato. Calma que eu vou explicar isso melhor. Aqui ó, nós temos esse grande complexo enzimático chamado de piruvato desidrogenase. O complexo é formado por três enzimas. Aqui a enzima piruvato desidrogenase E1, aí tem essa outra enzima que é chamada de E2 e a outra enzima que é a E3. Então, elas interagem entre elas, né, formando esse complexo para fazer a canalização do piruvato. Então, o piruvato vai entrar nessa molécula, vai ser encaminhado para as outras enzimas até que seja formado o produto final aqui, que é o acetil-CoA. E durante esse processo, por exemplo, é formado CO2, NADH e assim por diante, tá? Então, esse é um grande complexo que canaliza um tipo de substrato. Isso acontece, esses grandes complexos são formados para otimizar as reações. Imagine o seguinte cenário, imagina que a enzima 1 e a enzima 2 elas estivessem afastadas dentro da célula, estivesse uma longe da outra. O que aconteceria? Pô, demoraria demais para o substrato chegar até a outra enzima. Isso acabaria retardando demais, seria um processo muito lento. A gente precisa de velocidade nas células. Então, a formação desse complexo acaba auxiliando a aumentar a velocidade das reações, acaba auxiliando a aumentar a velocidade da catálise enzimática. Uma coisa que acontece quando a gente começa a estudar a enzima é que o nome assusta, tá? Mas na verdade, entendendo o nome, a gente vai conseguir compreender a reação que é catalisada por aquela enzima, tá? Então, a nomenclatura da enzima já nos informa qual é a reação que será catalisada. As enzimas são nomeadas de uma maneira mais genérica para facilitar a nossa compreensão, como por exemplo as oxidorredutases. As oxidorredutases são uma classe de enzimas que fazem a transferência de elétrons e prótons. Nós temos o exemplo aqui ó, da lactato desidrogenase. A lactato desidrogenase é uma enzima que se classifica aqui dentro dessa classe de oxidorredutases. Então, o que a lactato desidrogenase faz? Ela faz a transferência de elétrons e de prótons do lactato para uma molécula chamada NAD+, ou seja, ocorre uma transferência desses elétrons e desses prótons para uma outra molécula. Então, isso que a gente chama de transferência de elétrons, quem faz são as oxidorredutases. O próximo exemplo são as transferases. Qual que é a função de uma transferase? Reações de transferência de grupos. Está vendo um grupo CH2? Ele vai ser transferido para uma outra molécula. Quem faz isso é uma serina hidroximetiltransferase. Tá? Então está aqui, ó, transferase, no nome da enzima, está me indicando que está fazendo uma transferência de um grupo de uma serina. Tá vendo? Então, fica bem mais fácil assim quando a gente compreende a função, a nomenclatura, a gente consegue visualizar a reação que ela catalisa. Aqui nós temos as hidrolases, que são enzimas que participam de reações de hidrólise, que é a transferência de grupos funcionais para água. No caso aqui, a enzima que está fazendo isso, de exemplo, é a urease. Então, está vendo que tem uma molécula de água aqui participando da reação? Essa reação aqui vai acabar gerando CO2 e duas moléculas de NH3. Então, o que essa enzima faz? Essa urease, ela catalisa a quebra de ligações pela adição de uma molécula de água. Vamos para a próxima. São as liases. As liases fazem reações de quebra de carbono-carbono, ou entre carbono e oxigênio, ou entre carbono e nitrogênio. Então, aqui nós temos o exemplo da enzima piruvato descarboxilase. Ela faz a quebra, portanto, dessa ligação aqui, ó, resultando na formação de CO2.
O próximo grupo de proteínas são as isomerases. As isomerases fazem transferência de grupos dentro da mesma molécula, produzindo formas isoméricas. Então, aqui nós temos a enzima metilmalonil-CoA mutase. O que ela está fazendo? Ela está, na molécula mesmo, ela está modificando a estrutura. Tá? Não está transferindo nenhum grupo para nenhuma outra molécula. Tá? É dentro da própria proteína está havendo uma mudança estrutural, resultando, né, produzindo formas isoméricas dessa proteína. As ligases são enzimas responsáveis pela formação de ligações entre carbono-carbono, carbono-enxofre, carbono-oxigênio, carbono-nitrogênio. Isso vai acontecer por reações de condensação acopladas à hidrólise de ATP ou cofatores similares. Então aqui ó, nós temos o exemplo da enzima piruvato carboxilase. Ela está utilizando uma molécula de ATP e essa molécula de CO2 aqui ó, vai ser incorporada na molécula de piruvato, resultando na formação de oxaloacetato. Então tá vendo que tem a ligação aqui carbono-carbono acontecendo. Então essas são as ligases. Então é basicamente isso. Dentro dessas 6 classificações aqui de enzimas, a gente tem milhares de enzimas, certo? Então, para ficar mais fácil a nossa compreensão, a gente utiliza nomes mais genéricos já para demonstrar qual reação que está sendo catalisada por uma determinada enzima. No nosso organismo, que é extremamente complexo, multicelular, a gente possui algumas enzimas que catalisam as mesmas reações, porém, elas diferem na estrutura molecular. Como? O que é isso? O que significa isso? A gente chama isso de isoenzima. Então, quer dizer que em uma célula muscular eu posso ter uma enzima e no meu encéfalo eu posso ter uma outra enzima, tá? Só para ilustrar isso. Então, imagina o cérebro, o encéfalo, imagina um músculo. Então, a gente vai ter uma enzima que possui a mesma função catalítica, porém a estrutura delas é diferente. Então, isso é o que a gente chama de isoenzimas. Para ficar mais clara essa explicação, eu trouxe aqui essa tabelinha. Perceba que nós temos aqui a lactato desidrogenase 1, a 2, a 3, a 4 e a 5. Tá? Qual que é a função da lactato desidrogenase? É isso aqui, ó. É pegar uma molécula de piruvato e converter essa molécula em lactato. Tá? Então está aqui a enzima catalisando essa reação. Tá? Qual que é a reação? A transferência de elétrons e de prótons. Ok? Só que a gente tem diferentes isoformas, tanto no músculo cardíaco, nos eritrócitos, nos pulmões, placenta, fígado. Cada estrutura, cada tecido desse possui essa enzima, porém elas diferem na estrutura. Tá? Então, portanto, isso são isoenzimas. Um outro exemplo é a amilase. A gente possui amilase na boca para fazer a digestão de amido e a gente também possui uma amilase pancreática. Tá? Então, aqui está na boca é a amilase salivar. E a que está no pâncreas, produzida pelo pâncreas e liberada no nosso intestino para fazer a digestão de carboidratos, é a amilase pancreática. Elas catalisam a mesma função, porém elas têm uma diferencinha na sua estrutura. Portanto, são isoenzimas. Então, agora que nós já entendemos sobre a nomenclatura das enzimas, sobre as propriedades, sobre a estrutura, o que são, qual é a função das enzimas, agora a gente pode compreender como as enzimas funcionam, qual é a mágica por trás desses aceleradores de reações que são as enzimas. Então vamos dar uma olhadinha nisso. A enzima ela vai atuar reduzindo a energia de ativação. O que significa isso? Nós temos esse gráfico aqui ilustrando essa curva, tá vendo? Então, esse pico que a gente está vendo aqui é o que a gente chama de energia de ativação. Então, para catalisar uma reação, para que uma reação aconteça, é necessário vencer a energia de ativação. Isso significa que sem enzima, essa reação aqui não poderia ocorrer, porque precisa desse tanto aqui de energia para que a reação aconteça. Então, o que a enzima faz é fazer uma redução desse pico aqui. Com a presença da enzima, reduz muito. Então, tá vendo aqui que está em azul? É aonde tem a presença da enzima. Esse ES significa o complexo enzima-substrato. E a sigla EP significa enzima-produto, ou seja, o substrato foi convertido em produto. Então, aqui ó, no início eu tenho um substrato, o substrato será convertido em produto. O produto vai ter uma energia final menor do que o substrato. Então, essa é a lógica das coisas. Então, a enzima ela é utilizada, a gente utiliza a enzima para reduzir essa energia de ativação. Bom, mas para que isso aconteça, para que a reação aconteça, é necessário algum tipo de energia para essa reação acontecer, certo? E da onde vem essa energia? A energia de ligação, tá? É a principal fonte de energia livre para que a enzima consiga reduzir essa ativação. Tá? Como assim? Não estou entendendo nada. Está bagunçado?
calma, fica tranquilo que já vai fazer sentido, tá? Uma vez que o substrato se liga na enzima, isso a gente chama de ligação química, tá? Então, olha só, imagina o seguinte: a minha mão é uma enzima e essa minha outra mão aqui que está fechada é o substrato. Então, o substrato vai se ligar na enzima. Então, nós temos aqui uma ligação química acontecendo. Estão comigo? Essa ligação química, ela pode ocorrer de diversas maneiras. Aqui nós temos uma lista, ó. No slide nós temos uma lista de tipos de ligações e interações que ocorrem. Ligações de hidrogênio, interações eletrostáticas, interações hidrofóbicas e força de Van der Waals. Tudo isso vai estar acontecendo aqui no sítio catalítico da enzima. Tá vendo? O substrato chegou aqui no sítio catalítico, se ligaram. Então, essa energia, né, essa ligação química desencadeia uma liberação de energia. Tá? Quando ocorre essa ligação, os átomos eles encontram uma maior estabilidade. Se eles estão com uma maior estabilidade, já não é mais necessário tanta energia assim. Então, quando forma todas essas ligações aqui que eu mostrei para vocês, isso vai dar mais estabilidade, tanto para a enzima quanto para a molécula, no caso o substrato. Tá? Então, vai sobrar uma energia disso. E essa energia, então, é liberada. E essa energia que é liberada vai ser, essa energia livre é o que será utilizada para fazer a catálise enzimática, que vai ocorrer justamente por uma mudança estrutural da enzima. Então vamos supor assim, a enzima e o substrato encaixaram nessa formação aqui, teve uma mudança de um encaixe induzido, e quando ocorre essa ligação, quando todas essas interações aqui ocorrem dentro da enzima, juntamente com o substrato, vai haver uma alteração na estrutura da enzima. Isso vai ser responsável por fazer a reação acontecer. Essa mudança estrutural que vai ser a catálise enzimática. Então é basicamente isso que está acontecendo, não tem mágica nenhuma. A energia está vindo das ligações químicas que ocorrem entre a enzima e o seu substrato. É muito legal, né? Então, essa energia vai ser necessária para reduzir a energia de ativação, reduzir esse pico aqui, e a reação vai poder acontecer de uma maneira muito rápida, muito específica e muito eficaz. Eu quero dar essa mesma explicação que eu dei agora de uma outra forma, tá? Utilizando imagens aqui para isso ficar mais claro ainda para vocês. Então, o que acontece? Olha só, o substrato ele tem uma alta entropia, tá? Uma vez que o substrato vai se ligar na enzima, isso vai reduzir a entropia. O que significa isso? Reduzir a entropia quer dizer que quando o substrato estava livre, ele tinha uma certa instabilidade. Quando ele se ligou na enzima, se tornou mais estável. Então, nós temos uma redução da entropia. Isso vai possibilitar, vai ficar mais perto para que a reação aconteça, vai ficar mais fácil para a reação acontecer. Uma outra coisa muito importante que acontece é a dessolvatação do substrato. Lembrem que dentro da célula a gente está falando de 70% de água. Então está cheio de água dentro da célula. Não esqueçam disso, tá? Então o substrato ele vai estar cheio de água em volta dele. Se for uma molécula polar, vai estar interagindo com água. Se for uma molécula apolar, vai ter essas interações hidrofóbicas e de qualquer maneira vai estar cheio de água em volta dele, ok? Então, o que acontece quando que a enzima interage com o seu substrato é que grande parte dessa água, que a gente vai chamar de camada de solvatação, grande parte dessa água que está em volta do substrato vai ser liberada, vai sair do substrato, vai ser removido, porque dentro do sítio catalítico vai ter bem menos água. Tá? Então, isso a gente chama de dessolvatação do substrato. Essa água que estava aqui em volta vai ficar para o meio, enquanto que dentro do sítio catalítico vai ter bem menos água. Tá? Isso vai ser super importante para que a reação aconteça. Tá? Porque se ficasse toda uma camada de solvatação gigante de água, não teria como o sítio catalítico interagir com o substrato. E a última coisa importante que eu tenho para falar para vocês aqui é que, uma vez que ocorreu então essa estabilização, né, houve uma redução da entropia, então estabilizou, o substrato foi estabilizado dentro do sítio catalítico. Também teve essa dessolvatação, que ajudou a essa reação acontecer. Nós vamos ter as interações eletrostáticas, ou seja, vai ter uma redistribuição de carga para fazer o acoplamento aqui do substrato com a enzima. Tá? Então, isso vai dar mais estabilidade para que a reação aconteça de uma maneira muito eficiente e muito rápida. Tá? Então, todos esses pontos aqui são super importantes e fazem parte, né, da energia de ligação para que a enzima consiga, então, reduzir a energia de ativação e a reação aconteça rapidamente. Massa, né?
Durante muitos anos, se usou o exemplo de chave-fechadura para explicar as reações enzimáticas. Porém, hoje a gente entende que as enzimas se moldam ao substrato, se moldam ao estado de transição do substrato. E para ilustrar isso, eu tenho esse slide aqui, ó, que demonstra o seguinte: nós temos um substrato, que é o exemplo de um bastão metálico. Esse bastão aqui, ele será curvado primeiramente para então ser quebrado, que seria a maneira mais fácil de quebrar esse bastão, seria dobrando ele, certo? Então, o estado de transição é referente a essa estrutura aqui que foi dobrada, ao bastão curvado. Tá? Então aqui nós não temos nenhuma enzima catalisando a reação. Mas aqui embaixo a gente tem esse exemplo de enzima sendo complementar ao estado de transição. Então olha só, a enzima aqui está numa posição, ela vai mudar a sua estrutura para complementar ao substrato, tem uma curvatura aqui, e isso permite então uma eficiência na quebra do bastão. Para isso ficar mais claro ainda, olha só essa ilustração. Ó. Nós temos a estrutura aqui da enzima sem o substrato, e quando ela recebe o substrato aqui, ela meio que se fecha, ó, tá vendo? Tem uma mudança estrutural, ou seja, ela mudou, ela está num estado que é complementar ao estado de transição de um substrato. Quer ver que na prática vai ficar bem mais claro isso? Então percebam aqui, eu tenho uma garrafa PET, e essa garrafa PET aqui vai ser o nosso substrato, ok? As minhas mãos vão se ligar aqui, ó, nessa extremidade aqui, meus dedos, e vão formar então uma enzima. Então as minhas duas mãos aqui estão formando uma enzima, perfeito? O que vai acontecer? Pessoal, se não tem uma mudança estrutural na enzima, é muito difícil eu conseguir dobrar essa garrafa PET. Porque eu vou ficar fazendo força aqui, muita força, eu até vou conseguir, mas vai necessitar de muita força. Eu vou me desgastar para fazer isso aqui, para fazer essa dobra dessa garrafa PET. Agora, se a enzima ela sofre uma mudança estrutural, onde ela fica complementar as mudanças que ocorrem no substrato, ou seja, uma mudança ao estado de o que a gente chama de estado de transição, que é essa mudança conformacional, vai ficar muito mais fácil para a reação acontecer. Então vamos lá, quer ver o seguinte, ó? Então imagine o seguinte, essa enzima aqui que eu estou fazendo agora é a enzima daquela da chave fechadura. Então ela não modifica a sua estrutura, ela fica ali é, necessitando de uma grande energia para catalisar a reação, tá? Então, é uma forma inviável, porque a gente precisa otimizar os sistemas energéticos dentro de uma célula, tá? Agora, vamos supor que a nossa enzima é uma enzima que ela é complementar ao estado de transição do nosso substrato. Então, o que acontece? Eu vou conseguir dobrar essa garrafa PET de uma maneira muito mais rápida, muito mais eficiente, com um menor gasto de energia. Então, vou mutar aqui o microfone para vocês não ficarem surdos com o barulho do PET, tá? Mas olha o que vai acontecer. Eu vou baixar as minhas mãos, que elas vão ser moldadas de acordo com o nosso substrato. Então, vamos lá. É muito mais fácil. Eu preciso um menor investimento de energia para catalisar a reação. Então, isso que a gente chama, né, isso que a gente diz que a enzima é complementar ao estado de transição. Quando a gente pega esse gráfico aqui e olha a linha pontilhada, onde tem uma alta energia de ativação, seria aquele modelo da chave fechadura, onde a enzima não sofreria uma mudança estrutural para catalisar a reação. Com a mudança estrutural, com essa complementaridade ao estado de transição, o que acontece? Reduz muito a energia de ativação e a reação pode acontecer rapidamente, né, utilizando pouca energia. Então, essa redução da energia de ativação acontece graças à otimização das interações fracas que ocorrem durante o estado de transição. Então, isso é chamado de induced fit, ou modelo de encaixe induzido, que é que veio substituir o modelo de chave fechadura. As enzimas são proteínas que são extremamente exigentes para o correto funcionamento. Elas necessitam de um ambiente extremamente controlado. Então, a primeira coisa que tem que ter para que a enzima atinja sua velocidade máxima, sua capacidade máxima de catálise, é uma alta concentração de substrato. Então, é necessário, obviamente, que tenha substrato para que a enzima funcione adequadamente. Uma outra coisa, um outro fator que é necessário para que a enzima atinja o máximo da velocidade é uma temperatura que seja ideal para aquela enzima. Tá? Então não pode ser uma temperatura nem muito baixa e nem muito alta. Então nós temos o exemplo aqui no gráfico, ó, de uma enzima que ela aumenta a velocidade de reação conforme vai aumentando a temperatura. Então aqui ela iniciou em 20 graus, quando ela chegar em 50 graus mais ou menos, ela vai estar na sua temperatura ideal, uma temperatura correta, uma temperatura ótima para funcionamento. Porém, se passa da temperatura ótima, olha o que acontece, ocorre uma redução da velocidade. Isso ocorre por uma inativação da enzima.
enzima. Então, pessoal, tem que ter uma temperatura ideal para que a enzima funcione corretamente. Um outro fator é o pH ótimo. Então, as enzimas também vão funcionar apenas em pH ótimo. E olha alguns exemplos que eu trouxe aqui, ó. A pepsina só vai funcionar bem, ela atinge o máximo da velocidade máxima quando ela está num pH ácido. O pH ideal para ela é um pH de 2. Já a tripsina, o ideal para ela é que seja um pH de 6, enquanto que para a fosfatase alcalina o pH precisa ser próximo de 9. O que isso significa? Significa que cada enzima possui o seu pH ótimo. Nem toda enzima vai funcionar em pH 6, nem toda enzima vai funcionar em pH 3 e assim por diante, tá? Então, cada enzima possui seu pH específico. Se está muito ácido para uma enzima ou se está muito alcalino, vamos pegar o exemplo aqui da tripsina, tá? A tripsina funciona de uma maneira excelente em pH 6. Bom, se o pH estiver muito ácido, o que acontece? A enzima desnatura, ela perde a sua funcionalidade. Se o pH estiver muito alcalino, ela também desnatura e perde sua funcionalidade. Então, o pH tem que ser o ideal, tem que ser o exato para aquela enzima. Por isso que a gente faz a compartimentalização dentro das nossas células, dentro do nosso organismo. Então, a pepsina está onde? Pô, a pepsina está dentro do nosso estômago. A tripsina está onde? Está no intestino delgado. E assim por diante, tá, pessoal? Dentro da célula a gente tem as compartimentalizações, como eu falei para vocês antes, no lisossomo, por exemplo, que é extremamente ácido. Beleza? Nós temos também a presença de ativadores, que pode induzir a atividade de uma enzima. Nós temos a presença de inibidores, que eu vou falar daqui a pouquinho sobre os inibidores enzimáticos. Nós temos enzimas que podem sofrer modificações covalentes, ou então a catálise pode sofrer alterações por conta da concentração de enzimas, pode ter pouca enzima dentro de uma célula, isso vai afetar, obviamente, a conversão de algum substrato em produto, e também a própria concentração de produtos vai alterar a velocidade da enzima. Então, todos esses fatores aqui são super importantes para que a enzima funcione adequadamente, ou seja, elas são muito exigentes. E aí nós temos aqui essa ilustraçãozinha aqui, descrevendo justamente essa exigência das enzimas. Então, tem uma enzima aqui que chegou numa cafeteria e ela está fazendo o seguinte pedido, ó. Quero rigorosamente 35,5 a 36,5 graus, não muito grande, e tem que ter a coenzima A. Se não, não. O pH tem que estar extremamente ajustado para o pH fisiológico. Tu tá entendendo? Eu posso desnaturar se tu não cuidar dessas coisas. Então é basicamente isso. Ela tá fazendo uma encomenda de um cafezinho ali, só que ela quer que tudo esteja conforme ela deseja para que ela realmente funcione de uma maneira mais eficiente. Beleza? Então realmente são moléculas fascinantes que são extremamente exigentes. Agora o assunto é sobre inibição enzimática. E nós possuímos diferentes inibidores que causam diferentes tipos de inibição. A primeira que eu vou falar para vocês é sobre a inibição competitiva. Então vejam que aqui nós temos a enzima, nós temos o substrato e aqui nós temos o inibidor. O que acontece aqui nesse tipo de inibição competitiva é que o inibidor vai se ligar no sítio catalítico e isso impede a ligação do substrato. Então o substrato não consegue mais se ligar no sítio catalítico, tá? Então essa é a inibição competitivo. Aqui nós temos um exemplo de uma molécula que é um inibidor competitivo da enzima HMG-CoA redutase. A função dessa enzima aqui é fazer a síntese de colesterol. Então, quem tem colesterol alto toma a pravastatina justamente para inibir a síntese. A pravastatina ela se liga aqui no sítio catalítico e impede a ligação da HMG-CoA, que é o substrato da enzima. Então, se o sítio ativo está com alguma coisa ali dentro, então está competindo pelo substrato. Então o substrato não pode se ligar, então a pessoa vai ter uma redução na síntese de colesterol. Então serve para tratamento contra o aumento de colesterol. Uma das características da inibição competitiva é que é necessário mais substrato para que a enzima atinja a sua velocidade máxima. Então, aqui nós temos representado a metade da velocidade máxima, eu já vou explicar esse conceito para vocês, tá? Mas perceba o seguinte, quando não tem inibidor presente, eu preciso de pouco substrato. Quanto mais para a esquerda aqui, pessoal, isso significa menos substrato, tá? Quanto mais para a direita, mais substrato é necessário. Então, nessa última linha aqui, ó, foi onde tinha a presença de 2 vezes mais inibidor, ou seja, precisou de mais substrato para que a enzima atingisse a sua velocidade máxima. Então, adicionando substrato, aumentando a concentração de substrato, é possível reverter a inibição, tá? Mas sem afetar a sua velocidade máxima. É só uma questão de aumentar a concentração de substrato. Então, isso é uma das características da inibição competitiva. Vamos para um outro tipo de inibição, que é a inibição
incompetitivo. Nesse tipo de inibição, os inibidores incompetitivos ligam-se em sítios separados, mas vão se ligar apenas ao complexo enzima-substrato. Então, o que significa isso? Nós temos aqui a enzima e nós temos dois sítios, tá vendo? Que nós temos dois sítios para ligação. Então, o substrato vai se ligar na enzima. Isso aqui formou o complexo enzima-substrato. Então, agora, nesse tipo de competição, de inibição incompetitiva, o inibidor vai conseguir se ligar, porque ele precisa desse tipo de estrutura, dessa relação entre o substrato e a enzima, para que ele tenha um ponto de ligação. Então, aqui ele vai causar a inibição. Então, como a inibição competitiva afeta a enzima? Primeira coisa que acontece, que a gente vê, é uma diminuição da velocidade máxima. Então, vendo que, ó, sem a presença de inibidor, a metade da velocidade máxima da enzima é atingida rapidamente. Olha só com duas vezes inibidor, olha só o que acontece. Tem uma redução da velocidade máxima da enzima, tá? Demora muito mais para a enzima atingir metade da sua velocidade máxima. Só que uma característica interessante é que precisa de menos substrato para que isso aconteça, tá? Então, são duas características importantes. A primeira é uma diminuição da velocidade e a segunda é uma menor quantidade de substrato necessário para que essa velocidade aconteça. Um outro tipo de inibição enzimática é a inibição mista. No caso, os inibidores mistos, eles ligam-se em sítios separados, mas eles também vão poder se ligar tanto à enzima ou ao complexo enzima-substrato. Então, vamos ver aqui na ilustração como fica isso. Então, aqui nós temos a enzima e o substrato, então nós formamos o complexo enzima-substrato. O inibidor ele vai poder se ligar no complexo enzima-substrato. Pronto. Outra maneira também é que o inibidor ele vai se ligar diretamente à enzima sem necessitar da formação do complexo enzima-substrato. Simplesmente a ligação então entre inibidor e enzima e depois o substrato vai também poder se ligar. Então, como esse tipo de inibição mista vai afetar a reação enzimática? A primeira coisa é que vai ocorrer uma diminuição da velocidade máxima da enzima. Então, a gente pode ver aqui, ó, que sem inibidor, então metade da velocidade máxima é atingida rapidamente. E outra coisa que acontece, outra característica, é que necessita-se de mais substrato, né? Quando tem a presença de inibidor, precisa de mais substrato para que a enzima atinja a sua velocidade máxima. Perfeito? Então, são essas duas características. Então, primeiro, duas características da inibição mista, tá? Primeiro, ocorre uma diminuição da velocidade máxima da enzima. E segundo, mais substrato é necessário para que a enzima atinja a sua velocidade máxima. E o último tipo de inibição enzimática são os inativadores suicidas, ou também chamado de pseudocatálise. Então, o que são esses inibidores? Eles são análogos ao estado de transição da enzima e eles se ligam fortemente à enzima, eles se ligam de uma maneira mais forte à enzima do que o próprio substrato. Tá? Então, por isso que a gente chama de análogo ao estado de transição. Eu trouxe aqui alguns exemplos dos inativadores suicidas, começando com um muito conhecido que é a penicilina. Penicilina é utilizada para tratamento, né, de infecção bacteriana. Então, se utiliza a penicilina justamente porque a penicilina ela inibe a síntese de uma proteína que faz parte lá da parede celular de bactérias. Então, como a bactéria não tem como se reproduzir, porque ela não consegue fazer síntese da sua parede, ela acaba morrendo. Então, é assim que a penicilina age. Os outros exemplos que eu trouxe aqui são exemplos tóxicos que podem causar muitos danos às nossas células. O exemplo do gás sarin é um exemplo assustador, na verdade, porque o gás sarin foi utilizado como arma de guerra, né, arma biológica, em 1995, lá em Tóquio. Então, os terroristas lá largaram o gás sarin no metrô, matou uma série de pessoas por conta do efeito que o gás sarin causa em algumas enzimas. No caso, a enzima alvo do gás sarin é a acetilcolinesterase. A função da acetilcolinesterase é hidrolisar um neurotransmissor chamado de acetilcolina. A acetilcolina é responsável por induzir a contração muscular. Então, o que acontece? Se não tem acetilcolinesterase, ocorre que o músculo fica se contraindo o tempo inteiro. A contração não para. E pense nisso agora que a gente tem músculo responsável pela nossa respiração. Então, se a contração não para, você não tem como contrair e relaxar o músculo. Está sempre contraindo. Então, você não consegue, por exemplo, fazer a expansão dos músculos intercostais para a captação de oxigênio. Então, você não consegue respirar. Tá? Então, o gás sarin faz isso, ele inibe a acetilcolinesterase, então você não consegue mais fazer contração muscular. E as pessoas acabam morrendo por asfixia.
A mesma coisa acontece com uma molécula que é um organofosfatado, que é o disipropilfluorofosfato, o nome gigantesco, tá? Ele também é um inibidor de acetilcolesterase e ele é muito usado na agricultura como um pesticida, um inseticida, tá? Então, também pode causar o mesmo problema que acontece com o gás sarin. Então, esses são alguns exemplos de inibidores ou inativadores suicidas. Eu esqueci de falar aqui ó, dessa imagem. Nós temos no quadradinho vermelho o DIFP, que é essa molécula aqui, tá? Então ele se liga de uma maneira covalente com a enzima, aqui nós temos a ligação feita. Então essa ligação aqui é muito forte, é muito mais forte do que a enzima substrato, né? Então isso aqui acaba sendo uma ligação permanente e por conta disso que causa tanto malefício. Agora eu quero mostrar para vocês 4 exemplos de enzimas que catalisam reações diferentes, só para a gente ter uma ideia dessas funções enzimáticas, tá? A primeira, então, enzima que eu quero mostrar para vocês é a sacarase, também conhecida como invertase. Qual que é a função da sacarase? É catalisar a hidrólise de sacarose. Então aqui nós temos a sacarose, que é o nosso açúcar de cozinha, que é composta por 2 monossacarídeos, uma frutose e uma glicose. Então, qual que é a função da enzima? É fazer a hidrólise, é separar as duas moléculas, separa a glicose e separa a frutose. Beleza? Então, essa é basicamente a função da sacarose. Vamos para um outro exemplo, que é a lipase. Qual a função das lipases? É catalisar a digestão de lipídios. E aí nós temos o exemplo da lipase pancreática. Qual que é a função da lipase? Olha só, nós temos um triacilglicerol, ou seja, é um glicerol nessa extremidade ligado a 3 ácidos graxos. Então a função dessa enzima vai ser clivar essa ligação aqui, ó. Vai fazer uma hidrólise dessa ligação também. Então o que utiliza? 3 moléculas de água, uma para cada ácido graxo. Então uma molécula de água vai aqui e outra aqui. Então a lipase ela catalisa essa reação, liberando 3 moléculas de ácido graxo e liberando também o glicerol. Próximo exemplo que eu trouxe aqui é a hexocinase. Aí é diferente, não é uma reação de quebra, não é uma reação que envolve a transferência de água, não é hidrólise. Então, a hexoquinase ela faz a transferência de um grupo fosfato. Então, nós temos aqui a glicose, ela vai ser convertida em glicose 6-fosfato. Da onde está vindo o fosfato? Do ATP. Então, o fosfato do ATP vai ser transferido para essa molécula aqui, ó. Nessa região aqui, então, a gente vê o grupo fosfato sendo transferido. O último exemplo que eu quero trazer para vocês aqui é uma aminotransferase, que é um nome genérico para enzimas que fazem a transferência de grupamento amino. Também podem ser chamadas de transaminase. Então percebam que nós temos aqui um alfa-cetoglutarato e aqui nós temos o glutamato. Qual que é a diferença entre elas? É que o glutamato possui um grupamento amino. Bom, mas da onde veio esse grupamento amino? De outro aminoácido que foi o doador do grupamento amino. E quem catalisou a transferência foi uma aminotransferase. Então tá vendo que o grupamento amino estava aqui e foi parar aqui nesse alfa-cetoglutarato que foi convertido em glutamato, portanto um aminoácido. E aí, no final das contas, esse L-aminoácido aqui resultou na formação de um alfa-cetoácido. Beleza? Então essa é a função da aminotransferase. Agora vamos falar sobre regulação das enzimas. Nós temos algumas enzimas que são chamadas de enzimas alostéricas. Essas enzimas sofrem uma mudança conformacional em resposta à ligação de um modulador. Então imagine o seguinte, a minha mão aqui é uma enzima, tá? Vamos pegar minha mão como exemplo de novo, é uma enzima, e o meu dedo vai ser o modulador. Então no momento que esse modulador se liga nessa enzima alostérica, o que vai acontecer? Uma mudança conformacional. E essa mudança conformacional pode ser positiva ou negativa. Se for positiva, vai induzir a ativação da enzima, mas se for negativa, vai induzir a inibição da enzima. Para isso ficar mais claro, vamos pegar esse exemplo aqui. Ó. Nós temos a enzima, nós temos o sítio catalítico e aonde o regulador alostérico vai se ligar. Então está aqui o nosso modulador positivo e nós temos o nosso substrato da enzima. Então, o que acontece? Uma vez que o modulador positivo se liga, isso possibilita a ligação do substrato. Então, nós teremos um complexo enzima-substrato ativo. Então, percebam que o substrato pôde se ligar a partir do momento que o modulador positivo estava presente. Tá? Então, isso é um exemplo de uma regulação de uma enzima alostérica. Aqui nós temos um exemplo mais prático de uma enzima alostérica, tá? Que é a enzima aspartato transcarbamilase, ou simplesmente ATCase. ATCase pode ser, podemos chamar assim. Qual que é a função dessa enzima? É converter carbamoil fosfato e aspartato em carbamoil aspartato. Perfeito? Nesse gráfico, nós vemos a reação catalisada por essa enzima. Então percebam que sem a presença de efetores alostéricos, na cor lilás,
A reação acontece nessa velocidade aqui. Quando tem um inibidor alostérico, que é o CTP, a velocidade reduz bastante, certo? Demora para chegar na velocidade máxima da enzima. Agora, quando tem a presença do ATP, que é o regulador positivo, é o modulador positivo dessa enzima aqui, ocorre um aumento rápido da velocidade e a enzima prontamente atinge sua velocidade máxima, ok? Então, aqui a gente colocou na prática essa reação que acontece em enzimas alostéricas, que são muito importantes para o nosso metabolismo. Então, uma coisa que a gente tem que ter sempre em mente é que cada enzima tem a sua própria característica. Tem algumas enzimas que são alostéricas, tem algumas enzimas que podem sofrer, por exemplo, modificações covalentes. Como que acontece isso? Olha, pela transferência de grupos. No caso aqui nós temos uma fosforilação, então nós temos a enzima, ela recebe um grupo fosfato. É um tipo de modificação pós-traducional, que acontece, que modifica essa enzima. Então, nós temos, por exemplo, uma outra reação chamada de adenilação. Então, está aqui, ó, foi agregado uma adenina nessa enzima. E aí nós temos acetilação e assim por diante, ubiquitinação, metilação. Tá? Então, são modificações que ocorrem nas enzimas para que elas se tornem funcionais. Dentre as várias modificações que uma enzima pode sofrer para se tornar ativa ou inibida, uma dessas modificações que mais se destacam é a transferência de grupo fosforila. Aqui na tela nós temos o exemplo da regulação da atividade da glicogênio fosforilase muscular. Essa regulação é feita por fosforilação. Quer ver como acontece? Então percebam que nós temos aqui a fosforilase B, que ela está inativa. Tá? Uma enzima que ela não está sem atividade. No momento que ela é fosforilada, que ela recebe dois grupamentos fosfato, dois grupos fosforila, ela se torna ativa. Então ela se transforma em fosforilase A. Quem faz essa transferência de fosfato é a enzima chamada de fosforilase sinase. Ela que é a mediadora dessa reação. Então ela utiliza dois ATPs e coloca o fosfato desses dois ATPs aqui nessa enzima, ativando ela. O inverso também vai acontecer. Para causar a inibição, para desativar essa enzima aqui, o que acontece? Vem uma fosfatase e remove esses fosfatos aqui. Então, removendo os fosfatos, libera dois fosfatos inorgânicos para o meio, fazendo com que a enzima que estava ativa se torne inibida. Então, perceberam só? Justamente só uma transferência de fosfato faz com que a enzima se torne ativa ou se torne inibida. Isso é bacana demais, né? E nós temos diversas enzimas que têm esse tipo de regulação, que são reguladas por fosforilação ou por defosforilação. Olha só quantos exemplos aqui: ó. Proteína sinase A, proteína sinase C, glicogênio sintase, todas elas possuem sítios para transferência de fosfatos, ou se tornarão ativas ou se tornarão inibidas quando receberem o grupo fosfato. Algumas enzimas do nosso organismo, elas são formadas na forma de zimogênio. Zimogênio ainda não é uma enzima funcional, ela precisa passar por um processamento para então se tornar funcional. No caso aqui, nós temos o exemplo da quimiotripsina. Quimiotripsina é uma protease muito importante para fazer a digestão de proteínas dentro do nosso intestino. Porém, quem sintetiza, quem faz a formação dessa quimiotripsina é o pâncreas. Só que no pâncreas, pessoal, está cheio de proteína. Então a quimiotripsina ela não pode simplesmente ser sintetizada e ser liberada dentro do pâncreas, porque essa quimiotripsina ia acabar degradando todas as proteínas que tem no pâncreas. Isso, por exemplo, é o caso de pancreatite aguda. Quem tem problema de pancreatite, uma das causas justamente é porque extravasou algumas dessas enzimas digestivas. Então, o pâncreas produz o zimogênio, que no caso aqui nós vamos chamar de quimotripsinogênio. É uma forma inativa de proteína. Ele só se tornará ativo lá dentro do nosso intestino, justamente porque dentro do nosso intestino ele terá a funcionalidade desejada, que é fazer a degradação das proteínas da dieta. Então, nesse caso, o nosso zimogênio será ativado por proteólise. Quem catalisa a ativação do zimogênio vai ser a tripsina. Então, ela que vai ser responsável por fragmentar, por liberar esse zimogênio, transformando ele na proteína funcional, na forma ativa de quimiotripsina. Então, esse é um outro exemplo de regulação enzimática, onde a enzima se tornará ativa quando houver a proteólise, ou seja, a conversão do quimiotripsinogênio em quimiotripsina. A regulação das enzimas dentro de uma célula é muito criteriosa e muito refinada, porque uma enzima pode sofrer um tipo de regulação, por exemplo, uma regulação alostérica,
Uma outra enzima pode sofrer regulação por proteólise, outra enzima sofre regulação por fosforilação ou por transferência de algum tipo de grupo funcional. Enfim, existe uma grande diversidade de tipo de regulação. Algumas enzimas possuem só um tipo, podem possuir dois, outras enzimas podem possuir mais tipos de regulação, como é o caso da glicogênio fosforilase muscular. Ela pode sofrer tanto fosforilação, regulação alostérica, pode sofrer uma alteração de controle de síntese proteica, também pode ser regulado por proteínas reguladoras. Então, é uma série de agentes que funcionam para regular essa enzima da melhor maneira possível para que as coisas funcionem bem no nosso organismo. Então, é uma maneira muito integrada e muito requintada de regulação das enzimas. Então, realmente é uma área super importante da bioquímica. Agora eu quero falar para você sobre cinética. A cinética enzimática estuda as reações químicas que são catalisadas pelas enzimas, mas em especial a velocidade. Então, sempre quando vocês ouvirem a palavra cinética, lembre que a gente está falando em velocidade, normalmente o tempo está envolvido nessa história. Vamos pegar esse gráfico aqui para dar uma olhadinha. Aqui no gráfico, nesse eixo, nós temos a concentração de produto e aqui nesse outro eixo nós temos o tempo. Em S é o substrato, é a concentração de substrato. Então, percebam que nós temos a concentração aqui de 0,2 micromolar, de 0,5 micromolar e então de 1 micromolar. Quanto mais substrato eu tenho, maior é a formação de produto, perfeito? O que isso significa? Significa que a concentração do substrato influencia na velocidade da reação enzimática. Quanto mais substrato eu fui adicionando aqui, maior foi a velocidade dessa enzima. Vamos olhar por um outro ângulo isso? Olha só, nesse outro gráfico aqui, nós temos a concentração de substrato aqui embaixo, tá? Então, vai aumentando a concentração de substrato. Olha o que acontece, também vai aumentando a velocidade da reação. Perfeito? Olha só a enzima está em amarelo e o substrato está em vermelho. Na letra A, a gente tem pouco substrato, né? Então eu fui aumentando a concentração de substrato. Em B já tem mais e na C já tem muito mais substrato, na verdade tem um substrato a mais, do que a enzima. Ou seja, a enzima está saturada. Por conta disso, aqui a gente vai encontrar a velocidade máxima da enzima. Perfeito? Então, isso que eu falei para vocês aqui está representado por essa frase. A concentração do substrato influencia na velocidade da reação enzimática. Então, é basicamente isso. Hoje nós entendemos o funcionamento das enzimas e também a cinética enzimática graças a Leonor Michaelis e também a Maud Menten. Esses dois pesquisadores foram responsáveis por descrever como a velocidade da reação da enzima varia conforme a concentração de substrato. Pessoal, isso é fundamental e muito útil para determinar o km e a velocidade máxima da enzima. Eu já vou explicar o que é km, tá, pessoal? Mas a primeira coisa que eles demonstraram foi o seguinte, que a reação geral de uma enzima e um substrato é essa aqui, ó. A enzima ela vai se combinar de modo reversível com o substrato, formando o complexo enzima-substrato. Perfeito? Então, depois que o complexo enzima-substrato foi formado, vai ocorrer a catálise, vai ocorrer a formação de produto, onde o substrato vai ser convertido em produto. Então, o produto vai ser liberado e a enzima também vai ser liberada, onde a enzima vai poder catalisar a próxima reação. Vai repetir a reação, né? Vai pegar um novo substrato formando um produto. Então, a primeira coisa que eles mostraram foi isso. Então, eles elaboraram essa equação que está descrita aqui, tá? Não vou entrar no mérito da equação, porque é uma equação bem longa, isso aqui tá uma equação simplificada, tá? Mas, de modo geral, o que a gente precisa entender dessa equação aqui é que, a partir da equação, a gente consegue determinar o Km de uma enzima. O Km é a constante de Michaelis e Menten, que é baseada naquela equação que eu mostrei para vocês anteriormente. Tá? Mas o que significa Km? Km é a concentração de substrato onde a enzima atinge metade da sua velocidade máxima. Tá? Então, aqui embaixo nós temos a concentração de substrato, então ela vai aumentando. Então, o Km vai ser a concentração do substrato no qual a enzima atingiu metade da sua velocidade máxima. Então, aqui nós temos a velocidade máxima, certo? E aqui vai ser metade da velocidade máxima. Perfeito? Mas e por que é importante saber o Km? A primeira coisa é para determinar como uma enzima se comporta em diferentes situações fisiológicas. O segundo ponto é para entender a regulação de diferentes vias metabólicas e como enzimas diferentes podem competir pelo mesmo substrato. O terceiro ponto é que alterações em Km de enzimas podem indicar algum tipo de mutação.
E isso pode contribuir para o diagnóstico de algumas doenças, genéticas ou metabólicas. O quarto ponto é para desenvolvimento de fármacos, pois o KM pode ser utilizado para desenvolvimento de inibidores enzimáticos. O quinto ponto é para avaliação da eficiência catalítica de uma enzima, pois sabendo o KM é possível comparar isoenzimas. E o sexto ponto é para saber quais são as condições fisiológicas ideais para que a enzima atue na sua velocidade máxima, catalisando a reação que lhe é cabida. Para a avaliação da atividade enzimática, dois parâmetros cinéticos são fundamentais. O primeiro é o Km, a constante de Michaelis-Menten, aonde esse Km representa a concentração de substrato necessário para que a enzima atinja metade da sua velocidade máxima. O segundo parâmetro é a velocidade máxima da reação enzimática, que ela é atingida quando todas as enzimas estão saturadas com o substrato. Então a gente encontra a velocidade máxima da enzima. Um outro parâmetro importante para avaliar a atividade enzimática, na verdade, avaliar a eficiência catalítica de uma enzima, é encontrado através de uma constante de catálise ou então uma constante de renovação, também chamada de turnover. Essa constante indica a velocidade máxima na qual uma enzima converte seu substrato em produto e pode retomar essa atividade. Tá? Então ela vai lá, catalisa a reação, converte o substrato em produto e ela retoma mais uma vez a atividade, pegando mais um substrato e convertendo em produto. Tá? Então isso é a constante de catálise, que é representada por essa equação aqui. Tá? Então não vou entrar no mérito, aqui está uma equação simplificada. Então, olha só alguns exemplos aqui de número de renovação de algumas enzimas. Pega a catalase, né, que tem um substrato que é o peróxido de hidrogênio. Olha só, o número de renovação, 40 milhões por segundo. A anidrase carbônica, 400 mil por segundo. É uns números absurdos, né? É uma velocidade catalítica absurda. Né? Então, isso também faz parte desses parâmetros cinéticos e também ajuda a entender o mecanismo cinético dessas enzimas. Mas nós temos um porém para falar aqui sobre o KM, tá? Sobre a constante de Michaelis-Menten. Se a gente for olhar uma curva dessa, que é uma curva hiperbólica, é muito difícil você encontrar a velocidade máxima da enzima nesse tipo de curva. Tá? Então a gente tem que contornar isso fazendo um outro tipo de gráfico. Então a gente faz uma transformação da equação de Michaelis e Menten para fornecer um novo gráfico, que é o gráfico do duplo recíproco. Então aqui a gente consegue observar de uma maneira muito mais fácil aonde a enzima atingiu metade da sua velocidade máxima. Perfeito? A gente consegue determinar aqui basicamente através dessa reta aonde está o ponto que a gente precisa. Bem mais fácil do que aqui, ó, que não consegue ter noção aonde está a velocidade máxima, perfeito? Então, se utiliza a equação de uma transformação da equação de Michaelis-Menten para gerar o gráfico do duplo recíproco, que se torna muito mais fácil encontrar a velocidade máxima, tá? E esse método aqui vai ser muito utilizado para encontrar diferentes tipos de inibidores enzimáticos. Então, é uma maneira mais eficiente para encontrar a velocidade máxima da enzima, perfeito? Então, aqui vão algumas conclusões importantes sobre o KM. Se não ficou claro até agora, a partir de agora, garanto que vai ficar, perfeito? Então, percebam só esse gráfico aqui embaixo. Ó. Nós temos uma exoquinase 1 e nós temos uma glicoquinase 1. Pessoal, exocinase e exoquinase é basicamente a mesma coisa, é uma mudança na tradução, tá? Eu chamo de exocinase, porque eu acredito que seja uma tradução mais correta do nome. Então, o que acontece? A exocinase e a glicocinase, elas são isoenzimas, ou seja, elas catalisam a mesma reação, porém elas possuem uma estrutura diferente. Lembra que eu falei sobre isso lá no início, sobre as isoenzimas? Então tá. Agora nós vamos entender nessa prática aqui aonde o KM se insere. Por que entender o KM é tão importante? A glicosinase é uma enzima que está presente no fígado, enquanto que a exocinase está presente em diversos tecidos, mas eu vou listar aqui apenas o encéfalo, tá? Então, a exocinase 1 está presente no encéfalo e a glicosinase está presente no fígado. O que muda de uma para outra, pessoal, é o KM. Percebam que a glicosinase ela tem um KM alto, ou seja, ela precisa de muito substrato, ou seja, muita glicose. O substrato dessa enzima aqui é a glicose, precisa de muita glicose para que a enzima atinja metade da sua velocidade máxima. E a exocinase ela tem um KM que é muito baixo, ou seja, uma pouca quantidade de glicose já faz com que a enzima atinja a sua velocidade máxima. Isso é muito interessante, por quê? Porque o nosso encéfalo, nossos neurônios, eles precisam constantemente de aporte de glicose. Então, qualquer baixa quantidade de glicose, esse encéfalo já começa a captar e começa a utilizar essa glicose. Tá?
O fígado já não precisa de tanto aporte assim de glicose. Ele utiliza outros nutrientes, como gorduras, até mesmo aminoácidos. Ele pode utilizar como fonte de energia, como combustível energético. Então, ele pode deixar a glicose para os outros tecidos. E quem controla esse deixar a glicose para outros tecidos é justamente o KM. Por quê? O fígado só vai utilizar a glicose no momento que tiver uma alta concentração de glicose, por exemplo, após uma refeição. Então, após uma refeição rica em carboidratos, a glicosinase do fígado se tornará ativa, porque essa alta concentração de glicose, né, atinge ali o KM da enzima, ela se torna ativa, então ela começa a utilizar essa glicose. Então, vejam só que interessante a gente compreender o KM dessas enzimas. Uma mesma enzima que catalisa a mesma reação, porém com KMs diferentes. Sensacional, né? Vamos pegar essa tabelinha aqui e dar uma olhadinha. Olha só o que nós temos aqui, a hexossinase do encéfalo. Então, aqui o substrato é a glicose. Qual que é o KM para essa glicose? É de 0,05 milimolar. Então, o que acontece? Vamos olhar aqui embaixo do gráfico, está em milimolar, certo? Está na mesma unidade. Então, 0,05 vai dar aqui, ó, logo no início. Então, um pouquinho só de glicose faz a hexossinase 1 se tornar ativa, já vai atingir a velocidade máxima da enzima. Já no fígado, a glicoquinase, olha só, ou glicosinase, ela vai atingir metade da velocidade máxima em, sei lá, em torno de 6 milimolar. Então, é uma concentração muito superior à hexossinase. Legal demais isso aqui, né? Para encerrar essa aula, eu quero falar sobre enzimas e diagnóstico clínico. Nós utilizamos na clínica algumas enzimas para determinar, para avaliar como é que está a condição de saúde das pessoas. Tá? Então, o que acontece? Como eu falei para vocês, as enzimas normalmente elas estão compartimentalizadas dentro de uma célula. E se porventura essas enzimas que deveriam estar compartimentalizadas dentro de uma célula saem dessa célula, possivelmente essa célula teve algum tipo de dano. Se a enzima era para estar lá dentro, está do lado de fora, está no sangue, bom, teve um dano que extravasou essa enzima, certo? Então a gente utiliza isso para fazer testes na clínica, diagnósticos de doenças. Quer ver? Vamos pegar alguns exemplos. A alanina aminotransferase. O que acontece? A alanina aminotransferase é uma enzima presente dentro da célula do fígado, no hepatócito. Então ela tem que estar ali dentro, ela não tem que estar no sangue. Uma vez que tem uma alta concentração dessa enzima no sangue, isso significa que a célula hepática sofreu um dano, extravasou o conteúdo dela, então, desse modo, a alanina aminotransferase foi para o sangue, foi para a circulação sanguínea. Então a gente detecta isso no exame de sangue. E um aumento da alanina aminotransferase, o que pode ser? Bom, é um dano hepático. E quais as doenças que estão relacionadas com o dano hepático? Existem algumas. No caso aqui, eu estou listando para vocês apenas a hepatite viral, que é um caso que pode acontecer. Tá? Cirrose hepática também pode acontecer, enfim. Tem uma série de doenças que podem desencadear um dano na célula hepática. Vamos pegar um outro exemplo aqui. A creatina sinase. Creatina sinase também é uma enzima super importante que está presente dentro da célula muscular. Ela tem que estar dentro da célula muscular. Aí pode estar no tecido cardíaco, pode estar no tecido esquelético e assim por diante, tá? Então, se ocorrer algum tipo de dano no músculo, essa creatina sinase é extravasada para a circulação sanguínea. Então, a gente consegue também detectar por um exame de sangue. Tá? Se a pessoa fez um exercício muito extremo, causou rompimento, aquelas microlesões que ocorrem na fibra, que é comum acontecer quando a gente treina, por exemplo, musculação, ou quando você faz um exercício que fazia muito tempo que não fazia, então acontece de extravasar uma grande quantidade de creatina sinase que a gente consegue detectar no exame de sangue. Aí nós temos uma isoforma de creatina sinase que está presente apenas no coração. Então a pessoa teve um infarto agudo do miocárdio. Para avaliar isso de uma maneira mais bioquímica, a gente analisa no sangue e vê se aquela isoforma da creatina sinase está no sangue. Aí você bate com os sintomas que a pessoa teve. Tá? Então, é mais um exemplo. Outro exemplo que nós temos aqui é a amilase pancreática. Então, é uma enzima produzida pelo pâncreas, que é liberada através do suco pancreático no nosso intestino para fazer a digestão de carboidratos. Então, se acontece dessa enzima amilase estar presente no sangue, significa que a pessoa pode ter a pancreatite aguda. Beleza? Mas acho que vocês entenderam a lógica, né? Então, são enzimas que deveriam estar numa célula e por conta de alguma doença, algum motivo, essa enzima saiu da célula, foi extravasada e a gente consegue detectar no sangue e fazer diagnóstico de algumas doenças. Então, pessoal, era isso. As referências que eu usei para essa aula foram Princípios de Bioquímica de Leninger, a 7ª edição, Bioquímica Ilustrada, da VRE, e, por fim, Biochemistry do Millsfield. Certo, pessoal? Qualquer dúvida, só deixar aqui na descrição. Então, já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal. Beijos, abraços e até!